Olá, amigos do programa Business RS. Hoje estamos aqui num programa super especial falando do Tecnopuc, um dos locais que mais brilha no Rio Grande do Sul e no Brasil quando nós falamos de inovação. E para complementar esse brilho, estou aqui com um dos expoentes de inovação no nosso estado, que me dá muito orgulho de entrevistar, o Cotic. Aí vocês vão dizer, como assim Cotic? Eu vou deixar que ele explique melhor o que significa Cotic, mas na verdade estamos falando com Jorge Horácio Aldir. E aí, carinhosamente, Cotic, você permitiu que eu falasse assim, por que Cotic? Muito obrigado, privilégio estar aí com vocês. Cotic é uma alcunha da alcateia, do ramo lobinho do movimento escoteiro, em que as crianças escolhem um personagem da Jungle Book, do Kipling, em que tu pode ser o Balu, tu pode ser um Rikki-Tikki-Tavi, Cotic, que são poucos conhecidos, é uma foca branca e tem suas características. É muito então, orgulho levar esse nome. É isso? É uma foca branca, uma foquinha. Foca branca, legal. Então, Cotic, carinhosamente eu vou te chamar assim, me permita, ao longo desse programa especial, gostaria que você falasse um pouco da tua carreira, né? Como é que você entrou para essa área de inovação, daqui a pouco Legal. Nós vamos falar dos jogos que você criou, enfim, dá um geral aí para nós de como é que você chegou até aqui. Eu tive uma carreira que me deu o privilégio de construir um aprendizado de múltiplas técnicas, ferramentas a partir de atuações bem quase antagônicas. Eu fui concursado na Prosempa na década de 80, logo que eu estava encerrando a faculdade. Logo depois eu criei uma empresa junto com dois sócios que se chamava Praxis, que era uma software house. Na época não existia o conceito de startup, era empresa simplesmente. Logo depois disso, na década já, na virada do século, eu entrei na ADP Brasil, uma das grandes empresas americanas aí de tecnologia, e na sequência Grupo RBS, mestrado, e vim hoje como consultor na DB Server e professor, com muito orgulho, na Politécnica da PUC. Quanto tempo como professor já? Professor desde 2005, sendo que na década de 80, início de 90, eu fui professor na UBRA também. Na UBRA também, ou seja, uma bela experiência já no mundo acadêmico. Sempre é muito rico, porque não existem dois semestres iguais, é a mesma disciplina, mesmo curso, não existem duas turmas iguais. Tu tem que te adaptar a cada semestre, e isso é muito rico também. Todo esse aprendizado de técnicas, jogos, dinâmicas, oriundas do Design Thinking, Lean, Agile, ele nos dá um arsenal de possibilidades em termos de enriquecimento no como passar conhecimento, não só como consultor, mas muito carinhosamente como professor. Perfeito, eu faço as palavras dele as minhas, porque eu também sou professor, numa outra área, e é isso, é a pura verdade. Cada turma é diferente, as pessoas são diferentes. E... Sim. Professor, como é que o senhor enxerga o momento que o Rio Grande do Sul está vivendo em termos de inovação? O Rio Grande do Sul, desde o início, quando começou esse movimento Startup Brasil, de inovação, empreendedorismo, o Rio Grande do Sul sempre teve seu papel, né? Como um dos protagonistas. E nos últimos anos ele perdeu um pouco desse espaço. Né? Santa Catarina, por exemplo, ela ganhou um destaque enorme, grandes parques, grandes espaços, coworkings. E eu acho que o Rio Grande do Sul acordou para o desafio. Eu quero ratificar o que o senhor está dizendo, porque eu estive lá em Santa Catarina recentemente, acredito que faz nem 2 meses, e foi interessante que eles viraram o PIB deles, né? Ou seja, era um PIB voltado para a área do turismo, e hoje é um PIB voltado para a área de inovação, tecnologia, etc. Né? Nós tivemos lá, eu por acaso, no meu trabalho com a DB Server, eu prestava serviço, né, consultoria para algumas empresas, entre eles o Serpro, por exemplo, lá no Parque Tecnológico Alfa, depois na Softplan,
no Sapiens, e que não para de crescer. Então eu percebi isso nos últimos anos, o quanto estava crescendo isso, né? A área de inovação, empreendedorismo, startups, não só de matriz tecnológica, mas empresas nascentes, né? Usando tecnologia como base. E o Rio Grande do Sul, acho que capitaneado muito, eu digo que é uma convergência, né? Um alinhamento dos planetas. Nós temos aí nos últimos anos o Tecnopuc puxando um protagonismo muito forte, a PUC quebrando paradigmas junto com a Unicinos, com a URGS, né? Só para situar o nosso telespectador, o Tecnopuc já tem quantos anos? Tecnopuc são, desculpa, 20 e poucos anos, eu imagino. Vai para 20, não sei se já chegou a 20 anos, mas vai para 20 anos, com certeza mais de 15. E sempre protagonizando ou sendo referência junto com o Porto Digital em Recife, que tem 300 e poucas empresas. Nós aqui no Tecnopuc são mais de 100. São 5, 6 mil profissionais. Eu não posso falar em números exatos porque eu não sou do Tecnopuc. Eu trabalho em uma empresa sediada e sou professor, mas eu não tenho esses números na ponta da língua. Mas igual o Rio Grande do Sul acordou a aliança, o pacto, ela, a meu entender, ela converge com um governador com uma visão diferenciada de empreendedorismo e inovação, com uma experiência muito forte em Pelotas. Eu tive em Pelotas, eu conversei com o pessoal lá do Parque Tecnológico de Pelotas e eles têm uma vibração muito interessante que começou exatamente na gestão dele. Então, a Procergs ela vem num processo de se reinventar, de repensar uma série de questões na matriz de tecnologia, nos serviços prestados. Ele, o nosso governador, tem aquela missão, né, de criar um governo digital, 100% digital, atendendo o cidadão com o mínimo esforço por parte do cidadão, né, então acontecendo de uma forma mais fluida. O Rio Grande do Sul está no caminho. Professor, uma preocupação que eu tenho é que, assim, nós estamos vendo os esforços do governador Eduardo Leite, sim, o secretário da Inovação e Tecnologia, estamos tendo o prazer de entrevistá-lo também, para conhecer um pouco mais tudo que eles estão fazendo, né, junto com as universidades e tal. Uma preocupação que eu tenho, os empresários têm, imagino que deva ser de todo o ecossistema. E se acontece, como é tradicional no Rio Grande do Sul, uma mudança de governo, como nós vivenciamos isso desde sempre? É uma realidade. Eu trabalhei com consultoria em diferentes níveis, né, de TIs estatais ou mistas, que é a Procempro, a Procergs, Serpro, e eu tenho realmente muito orgulho da TI enquanto área estatal também, porque se nós formos olhar a Procempro, a Procergs, Serpro, eles vêm já 10 anos trabalhando forte, com inovação, tentando reconstruir o ecossistema deles dentro desse grande movimento. Então, eu não acredito muito em reversão. Não acredito muito em reversão. Eu acredito em questões de políticas. Então, a estratégia, o programa de determinado partido, de outro, pode ser que mude alguma coisa. Mas conceitos de inovação, de maior empatia com o cidadão, tecnologia aplicada, eu acho que isso não tem. Sim, porque isso eu acho que independe de programa ou política. Isso é uma questão de evolução. Nós não mudamos porque alguém pensa algo. Nós mudamos porque o mundo gira. E nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, ao tempo em que nós vivemos. Então, hoje é uma questão de competitividade, de concorrência, de sobrevivência. Sobrevivência, essa é a palavra. O Rio Grande do Sul não tem opção. Esse caminho, eu acho que não tem volta e eu acho que nós estamos no caminho certo. Com o pacto, com esse movimento unindo, é o clássico tripla hélice, né? Enquanto nós tivermos o governo bancando, né? Bancando não dinheiro, bancando é apoiando, dando as condições. Enquanto nós tivermos as universidades
Antigamente existia o conceito de competição, há muito tempo se fala em coopetição. Nós temos universidades que elas não concorrem entre elas, porque quanto mais o Rio Grande do Sul crescer... Isso é verdade, que foi lançado recentemente um MBA com as 3 universidades. As 3 universidades. Professor, então, nosso papo está excelente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento para a sua empresa e transforme seus colaboradores em verdadeiros guerreiros. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, super especial, falando com vocês direto do Tecnopuc, aqui com esse baita professor, gente boa pra caramba, estamos levando um papo assim maravilhoso, pessoal. Professor, quero fazer uma pergunta que de certa forma ela é um pouco até repetitiva nos meus programas, mas eu faço questão de pegar a opinião de várias pessoas, né, vários empresários, enfim, pessoas que estão sempre à frente do seu tempo sobre isso. Como é que o senhor encara a mentalidade do empresário gaúcho em relação a essas questões de inovação, tudo isso que está acontecendo no nosso estado? Eu tenho, tirando certos mitos, né, urbanos, lendas urbanas, o empresariado em geral, gaúcho ou não, quando tu tem uma família fundadora que cresce e se transforma em uma empresa, uma corporação, uma organização de grande porte, existe algum momento em que ela tem que virar a chave e se transformar numa empresa profissionalizada que foca em profissionais especializados em cada uma das áreas dos seus departamentos, de forma que tu não tem apenas um viés de um fundador, uma abordagem quase que viciada, não é? Então, o que aconteceu aqui deve acontecer em vários lugares, né? Em vários lugares do mundo, vários estados, e que aos poucos as indústrias gaúchas, as grandes empresas gaúchas começaram a se dar conta que Design Thinking, Lean Startup, Agile não é algo novo de passagem. Não é algo arriscado. É algo que veio para ficar. É uma questão de sobrevivência. Né? Algo que a Toyota, lá na década de 50, com seu PDCA, Deming, né, Stewart, lá com o PDCA e com conceitos de qualidade, com conceitos iterativos incrementais, de auto-organização, profissionais que assumam o seu protagonismo, que faça a sua parte sem que tu tenha que ter um gestor, um coordenador controlando. Criar equipes, realmente com senso de equipe. Isso deixou de ser algo disruptivo, porque ele tem 70 anos. Só para explicar para o nosso público, o conceito, por exemplo, de Lean Startup, que é um livro que é best-seller hoje, ele veio do conceito de Lean Manufacturing lá da década de 80, né? Praticamente tudo vem lá. Tudo vem de lá. Praticamente todas as grandes metodologias, todos os grandes conceitos. A academia, no mestrado, no doutorado, aqui na PUC tem um bordão, né, que não é só da PUC, mas a PUC usa muito intensamente, que é sobre os ombros de gigantes. Não existe algo que seja completamente inovador, que não tenha se inspirado e não seja um desdobramento de eventos passados. Então, em termos de
metodologia, boas práticas, team building, team bonding, muito pouca coisa não passa por abordagens que surgiram a partir da década de 50, a partir do Lean Toyota, Gemba, né, onde as coisas acontecem, quem faz acontecer, Kaizen, melhoria contínua, gestão visual. O empresariado gaúcho, assim como os de todo mundo, se deram conta que ou eles são mais objetivos, eles focam mais em valor, em pequenos pedacinhos, e tu tens que delegar, tu tens que dar espaço para que os profissionais assumam o seu papel. Tu contratou um especialista, tu contratou um profissional. Não é para colocar um chefe dizendo o que ele deve fazer, é para dizer qual é a estratégia, para que lado eles têm que apontar, mas dali em diante os profissionais têm que fazer acontecer. Eu tive a oportunidade, professor, de participar do Gramado Summit, a questão dos 2 meses atrás, assisti uma palestra lá do Daniel Randon, né? Um sucessor, onde ele falava da dificuldade que era para eles, até certo ponto, permitir com que startups entrassem para dentro da empresa deles, tivessem acesso a dados que até então eram fechados a 4 chaves lá. Sim, e se nós pararmos para pensar nessa abordagem, praticamente todas as grandes organizações, elas hoje têm aceleradoras, elas têm incubadoras. Elas, desde a nossa Corsã, passando pela Softplan aqui do lado de Santa Catarina, ou o Cubo lá em São Paulo, Itaú, periodicamente eles trazem a comunidade, trazem jovens para experimentarem, para discutirem, para debaterem, para proporem disrupção. Porque esses jovens, eu como professor, eu posso garantir esses jovens, se eles não veem oportunidades aqui no Brasil, aqui no estado, aqui em Porto Alegre, eles estão indo embora. Professor, falar de mentalidade é falar de cultura. Quando a gente fala em cultura, vem o conceito de ambidestria. Ambidestria organizacional e profissional. Pois é, o que é isso? Explica para nós o que significa isso. A nível organizacional, a empresa ter foco na entrega. Horizonte 1, foco na entrega. Aquele produto, aquele serviço que ela presta, ela tem que aperfeiçoar, ela tem que evoluir, ela tem que concorrer e ela tem que se estabelecer como líder, como player no mercado. Mas ao mesmo tempo ela tem que se preocupar com inovação. Qual é o próximo passo? Como ela continua sendo líder, ou como ela continua sendo um grande player, ou como ela se estabelecerá como um líder, como um player. E tem o Horizonte 3, que é disrupção. O que eles não estão vendo? Existe o conceito das 4 etapas, né? 4 etapas de conhecimento, de aprendizado. O que eu não sei que eu não sei, o que eu sei que não sei, o que eu sei que eu sei e o que eu não sei que eu sei. Parece confuso, mas não é. Eu não sei que eu não sei. É ali que está o desconhecido, ali que está a inovação, ali que está os poderes ocultos de um ser humano. Cara, eu tenho potencial, eu posso fazer. É o que Bandura, o psicólogo Albert Bandura, canadense, ele chamava de autoeficácia. É aquilo que, se eu souber, vai me dar o poder de saber, eu sou capaz. Eu tenho condições, eu quero ir atrás. O que eu sei que não sei é o primeiro passo, porque eu começo a tomar conhecimento que existem coisas. Eu estudo, e hoje em dia, convenhamos, profissionais do conhecimento, na era do conhecimento, com a internet, com o Google, um webinar, um e-book, redes, grupos de discussão, só não consome, só não aprende, só não evolui quem não tem acesso. Porque tendo acesso, eu sei que eu não sei. Cara, isso aqui é interessante, pode me ajudar. Eu sei que sei. Eu aprendi, isso aqui é muito bom, mas ainda me gera esforço. Eu ainda tenho que pensar, eu ainda tenho que lembrar. Assim como no dojo, Japão, né, artes marciais, chega uma hora em que tu introjeta, tu internaliza. Então tu passa a não saber o que tu sabe, porque tu faz isso naturalmente. Tu usa aquele recurso, aquele conhecimento naturalmente, sem se preocupar, sem gastar energia para escolher. É como dirigir um carro. É como dirigir um carro.
No começo, tu tem medo de atropelar a velhinha, tu quer parar no sinal vermelho. Depois de algum tempo, tu não sabe. Se te perguntarem, mas tu viu uma casa no caminho pegou fogo, tu nem viu. E professor, tu dirige. As empresas estão dominando esses conceitos? Os conceitos de ambidestria organizacional, as empresas vêm se esforçando. Só que uma coisa é importante. O agente de mudança não é a empresa. Tu não convida a empresa para uma reunião ou para um webinar. São as pessoas. Então, o conceito de ambidestria organizacional ela tem que ser desdobrado em ambidestria profissional. O quanto nós sabemos que sabemos, e o quanto nós nos damos o privilégio de saber o que está acontecendo no mundo e o que disso vale a pena trazer para o sei que eu não sei. E eu vou estudar. Existe aí um conceito de portfólio, de priorização. Tem alunos, tem profissionais que me procuram para dizer, Jorge, eu quero aprender tal coisa, eu quero tirar uma certificação. E eu sempre olho e pergunto, por quê? O que te leva a querer isso? O que mais tu quer e por que esse é importante? Normalmente dá tilt, porque as pessoas, nem todos, a minoria absoluta se preocupa em pensar planejamento de carreira. Qual é a sua história, quais são os seus sonhos, qual é a sua SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Qual é seu plano? O que tu está pensando em fazer para chegar onde? Professor, o senhor como consultor de empresas, com toda essa gama de conhecimentos, né? Eu imagino que o empresário que nos assista, né? Até as pessoas que costumam ler bastante, chega um momento que elas devem se perguntar assim, por onde eu começo? Porque é tanto conceito, é ambidestro, é cultura agile, é Scrum, é não sei o que, ok, é uma sopa de letrinhas. Sensacional. E eu começo por onde, afinal, esse negócio? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Por quê? Porque existe um conceito, eu tenho um post, por exemplo, que se chamava Eu não faço nada porque não posso fazer tudo. Parece brincadeira, mas é verdade. Nós não podemos congelar, freezing, nós não podemos deixar de fazer. Nós temos que conhecer o conceito de mínimo produto viável, de pequenas passos incrementais evolutivos. A frase que eu uso em treinamentos que são voltados a desenvolvimento profissional humano, a frase que eu uso é: se nós usássemos 20% do que nós usamos nas nossas empresas para agregar valor, para ganhar mercado, para sermos melhores, sermos líderes, se nós usássemos 20% disso na nossa carreira, nós teríamos uma outra percepção de qual é nosso potencial. Porque se nós usarmos SWOT, Business Model Canvas, Value Proposition, e aí nós vamos ter uma infinidade, que é a tua pergunta. Mas tem muita coisa. Começa pelo básico, as is. Quem eu sou hoje? O que eu tenho à minha disposição? Quais são as oportunidades? Quais são os riscos? Cria a sua SWOT, fofa em português, né? Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Crie o seu mapa. Eu ensino matriz SWOT nas formações em coaching do lado pessoal. É isso. Então, nós temos que aprender a usar Design Thinking, Lean Startup, MVP para nós. Até antes mesmo da empresa. Vamos dizer que na empresa a gente aprende, mas nós temos que aplicar em nós. Nós temos que nos tornarmos profissionais ambidestros, em que nós entregamos aquilo que não que se faz necessário, né? Nós entregamos o produto, nós realizamos o serviço, mas quanto % do nosso tempo nós dedicamos à ambidestria? Isso é para aprender, isso é para desenvolver novas competências, isso é para me tornar um profissional mais cobiçável. Porque se existiu no passado o conceito de trabalho, de cargo, de função, hoje em dia esse conceito cada vez é mais abstrato. O que esperam de nós, até onde nós podemos chegar, o quanto nós contribuímos, todas as ferramentas, coach, coach, todas as ferramentas que nós poderíamos estar utilizando para entender o mercado, para entender o cliente, gerar empatia, faça consigo mesmo.
Faça um mapa de empatia. O que você pensa e o que você diz. Ou seja, a dica é se torne um profissional ambidestro. As 3 primeiras aulas da minha disciplina de gerenciamento de projeto é planejamento de carreira. E aí eu faço uma brincadeira, eu abro sempre dizendo eu SA. Olha que legal. Todos nós queremos saber o que é uma cultura ágil, que tanto se fala. Agilidade, que muitos atrelam exclusivamente a TI, porque na década de 80, a agilidade, Agile, começou a ser experimentado por diferentes profissionais em diferentes lugares, né, principalmente nos Estados Unidos, que experimentavam conceitos do Lean, equipes auto-organizadas, Kaizen, Gemba, foco, conceitos, por exemplo, que na indústria automobilística é muito já antigo, no lugar de fazer muito, entenda qual é a sua capacidade e foque em fazer exclusivamente aquilo que é necessário fazer, sem estoques intermediários, sem criar grandes volumes. Diga-se de passagem que é o conceito da fábrica da General Motors em Gravataí, sistemista, que eu durante 5 anos fui executivo. Com aquele conceito de sistemistas, o que acontece? No lugar de eu ter grandes estoques em que eu adquiro grandes volumes, eu trago para perto de mim o que é necessário em termos de fornecedores na indústria automobilística, para que eu tenha estritamente o estoque necessário para aquele momento, a cada momento. Perfeito. E aí nós temos menos investimento inicial, menos start, menos desperdício, menos danos, em todos os sentidos. É um dos maiores desperdícios no Lean lá, que eram os estoques intermediários, grandes volumes, tu fazia e ia empilhando. Mas vamos voltar para o Agile. O Agile, na década de 80, a TI meio que se apropriou de conceitos do Lean e começou a praticar diferentes metodologias. Ali nasceu o Scrum, nasceu o Crystal, DSDM, tem uma sopa de letrinhas aqui que poderiam ser citadas. O importante é que em 2001 houve uma reunião, 17 profissionais, numa estação de esqui em Utah, e que eles se reuniram para dizer, olha gente, a gente está fazendo barulho. As grandes empresas começaram a olhar para nós estamos fazendo coisas que estão gerando bons resultados e vamos dar um nome para isso, vamos ver o que nós temos em comum e vamos dar um nome para isso. Equipes auto-organizadas, foco no cliente, trazer o cliente para dentro do projeto, não perguntar para ele o que ele quer, mas vamos trazer ele para perto de nós, vamos entender, vamos gerar empatia, vamos criar uma linguagem ubíqua. Não vamos falar tecniquez, vamos falar a linguagem do cliente. Isso em 2001 ficou conhecido como Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. Nos últimos anos, isso mudou. Todas as áreas das organizações começaram a perceber que aqueles treinamentos que eles faziam com a TI, focadas em projetos de TI, de software, tinha muita coisa que servia para eles. Que um quadro Kanban de estratégia, tática ou operacional é algo muito interessante para RH, para segmento, canais, para operação, serviços, atendimento, para tudo. Que qualquer projeto, quer seja de marketing, quer seja de RH, quer seja de TI, se é um projeto início, meio e fim, com recursos e atividades e com entregas singulares, podem ser gerenciados, planejados colaborativamente e entregues um pedacinho de cada vez, do mais relevante, do pedacinho mais irrelevante, mais valoroso, até o último, necessário. Que pode não ser aquilo que a gente previu no início, a gente pode até terminar antes. Por isso que tem ali os sprints, né? Iterações. Então o Agile, que em 2001 ele ficou conhecido como Agile para desenvolvimento de software, nos últimos anos ele ganhou um espectro organizacional. Professor, quero lhe agradecer. Já fica aqui um novo convite para uma outra entrevista. Realmente foi maravilhoso. Obrigado. Quero lhe agradecer de coração. Eu que agradeço a oportunidade, privilégio, acompanho o programa. Espero que todos tenham aproveitado. Obrigado. E para você que nos acompanha todo domingo às 23h30, um programa inédito trazendo o que há de melhor em termos de negócios no Brasil, no mundo e aqui no nosso querido Rio Grande. Nos acompanhem também nas redes sociais.
Você pode assistir no nosso programa, no nosso canal no YouTube. Toda segunda-feira cedinho ele está lá para você nos acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.